Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 8 de Ciência do Solo, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Vamos estudar nessa aula fatores de formação do solo, continuação daquilo que nós estávamos estudando nas aulas anteriores, né? Falamos já de material de origem, falamos do clima, agora vamos falar do relevo. Nas próximas aulas falaremos da ação dos organismos vivos e do tempo, e assim a gente finaliza esse assunto, fatores de formação do solo. Então, com relação ao relevo. Então, o relevo é um dos fatores de formação do solo. Lembrando sempre que esses fatores atuam conjuntamente, material de origem, organismos vivos, clima e tempo. Esses fatores atuam conjuntamente em intensidades diferenciadas, dando origem a diferentes tipos de solo. Então, o que vem a ser o relevo? Então, o termo relevo refere-se às formas do terreno que compõem a paisagem. Então, na paisagem, nós podemos ter solos mais inclinados, solos mais planos. Esses solos inclinados são chamados geralmente solos acidentados, né? Então, na literatura, quando vocês ouvirem a palavra, o termo solos acidentados, está relacionado a solos bastante inclinados. Qual o papel do relevo na formação do solo? Então, o relevo tem um papel importante no que diz respeito à dinâmica da água, ou seja, a movimentação da água. Então, essa é a principal interferência do relevo na formação do solo. Então, em solos planos, então a água ela pode, sobre a superfície do solo, ela pode ter vários caminhos. A água ela pode se infiltrar. Ao se infiltrar, ela pode se infiltrar verticalmente, e ela se infiltra também lateralmente. A água ela pode escoar pela superfície, Ao escoar pela superfície, a parte dos terrenos mais inclinados, a água pode escoar pela superfície e uma parte pode infiltrar também. Então, essa movimentação da água no perfil do solo é chamada dinâmica da água. Então, a principal influência da ação do relevo, Então, a ação do relevo reflete sobre a dinâmica da água, sobre a movimentação da água, tanto no sentido vertical quanto no sentido lateral, horizontal, No sentido vertical, nós vamos ter uma maior infiltração, E no sentido lateral, nós podemos ter o escoamento superficial. Esse escoamento superficial, dependendo do volume de água, pode provocar enxurradas, que, por sua vez, pode provocar erosão. E a água pode se movimentar lentamente, lateralmente, também dentro do perfil do solo, Então, são as várias, e tudo isso está diretamente relacionado com o relevo. O relevo interfere nessa dinâmica da água. Então, a ação do relevo reflete indiretamente sobre o clima do solo. Então, outro aspecto que o relevo pode interferir é o seguinte: a ação do relevo reflete indiretamente sobre o clima do solo, temperatura e umidade, através da incidência diferenciada da radiação solar. Então, isso acontece sobretudo nas regiões mais montanhosas, Nas regiões mais montanhosas, as faces das montanhas, dos morros, elas, durante o dia, vai receber maior ou menor intensidade luminosa, e isso também interfere na formação dos solos. Um aspecto importante do relevo a ser considerado é a declividade e o comprimento de rampa, O que vem a ser a declividade? O que vem a ser o comprimento de rampa? A declividade é o grau de inclinação do terreno, O grau de inclinação do terreno. Nós podemos ter terrenos mais inclinados ou menos inclinados. Então, isso é a declividade. Agora, um outro aspecto importante é o comprimento dessa declividade, que é o chamado comprimento de rampa, Então, isso tem uma relação direta com os fatores que podem favorecer a erosão. Quanto maior a declividade, quanto maior o comprimento de rampa, maior vai ser o escoamento superficial, maior a erosão. Quanto mais plano o terreno, menor vai ser o escoamento superficial. Menor o escoamento superficial, menor a erosão. Então, esses aspectos essas questões do relevo têm influência direta na formação do solo e na movimentação da água, E como é que isso acontece? Então, no relevo plano, a água que nós vimos na aula anterior é o principal agente do intemperismo. A água proveniente das chuvas, das precipitações, ela é o principal agente de intemperismo. Então, o que acontece? No terreno plano, a água permanece por mais tempo em contato com o material de origem. Como ela permanece por mais tempo em contato com o material de origem, a ação dessa água transformando as rochas, transformando os minerais das rochas, ela é mais intensa, E isso se torna mais intenso quando associado a temperaturas elevadas, Como nós vimos na aula anterior. Então, a tendência de relevos planos é formar solos mais profundos, Quando você tem temperatura, tem umidade,
e tem terrenos planos, há uma tendência de formar solos mais profundos, né? Solos mais intemperizados e, às vezes, solos mais lixiviados, né? Num terreno mais inclinado, aí dependendo, obviamente, da declividade do comprimento da rampa, o que, é que nós vamos ter? Dependendo das precipitações, então, no terreno inclinado, a água ela penetra tanto no sentido vertical, como ela vai escoar lateralmente, né? E aí, o que acontece? Você vai ter um menor volume de quando comparado com o terreno plano, para uma mesma precipitação, quando você compara um terreno plano para o relevo inclinado, a água permanece por menos tempo em contato com o material de origem. Por permanecer por menos tempo em contato com o material de origem, as transformações de natureza química, né, provenientes do intemperismo químico serão mais lentas. Então, o solo vai se transformar mais lentamente. Por outro lado, o escoamento superficial pode provocar o desprendimento e arraste das partículas, provocando erosão, né? E aí, o solo, aquele pouco solo que se forma, ele pode ser transportado pela água. Então, isso vai originar solos mais rasos. De uma maneira geral, portanto, terrenos planos são mais profundos. Quando você tem um terreno plano, os solos são mais profundos, mais intemperizados, são solos velhos, são solos mais antigos. Num terreno inclinado, a água escoa pela superfície, transportando o solo, provocando erosão, e o solo vai ser mais raso, né? A tendência é que o solo seja mais raso. Se a erosão for muito intensa, às vezes não forma nem solo. A rocha fica exposta à superfície. Então, essa é a influência do relevo, que é um dos fatores de formação do solo. Então, repetindo o que nós falamos aqui, o que acontece com a água que cai sobre um terreno? Então, a água que cai sobre um terreno e não se evapora tem apenas dois caminhos: penetrar no solo, se infiltrando, ou escoar pela superfície, né? Geralmente, a água segue concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, ambos os caminhos, ou seja, a água infiltra e a água escoa pela superfície. Aí é o seguinte, com maior ou menor participação de um ou de outro, dependendo do quê? Dependendo das condições de relevo. E no relevo você tem a declividade e o comprimento de rampa. E essa velocidade de deslocamento da água, do escoamento superficial, depende também de quê? Da cobertura vegetal e outros fatores do solo, textura do solo, né? Se o solo é arenoso, argiloso e assim por diante. Então, vários fatores podem interferir na maior ou menor processo erosivo na superfície do solo. Então, intensidade de chuvas, duração das chuvas, comprimento de rampa, declividade do terreno, a cobertura do solo, se o solo é arenoso, argiloso e assim por diante, né? Mas no nosso aqui o foco é sobretudo tratar do relevo. Então, o relevo, aí você compara solos com as mesmas características. Um solo de relevo plano, um solo de relevo inclinado, com a mesma vegetação, com a mesma intensidade de chuva, né? Com o mesmo comprimento de rampa e com a mesma declividade, com a mesma textura, para você ter comparações. E variando apenas o relevo, há uma tendência dos relevos inclinados serem mais. Os solos de relevo inclinado são mais rasos e solos de relevo plano serem mais profundos, mais intemperizados, mais lixiviados, né? Então, em solos com relevo bastante acidentado, as rampas muito íngremes propiciam a erosão. Então, a erosão pode ser de tal forma, o processo erosivo pode ser de tal ordem, de tal monta, que a velocidade de remoção do solo é maior ou igual à velocidade de formação do mesmo, né? Então, o que acontece? Se a velocidade de remoção for maior do que a velocidade de formação do solo, a rocha fica exposta, né? A rocha vai ficar exposta. E quando a velocidade, a quantidade de água transportada é a mesma quantidade de solo que se forma, também a rocha vai ficar exposta, né? E se a velocidade de remoção ela for menor do que a quantidade de solo que se forma, o solo, então, vai haver formação de solo, porém vai ser um solo raso, né? Porque parte daquele solo que está se formando está sendo transportado, né? Então, quando a velocidade da erosão é maior que a velocidade de formação do solo, nenhum solo permanece, ficando a rocha exposta, né? Se a velocidade de formação do solo é aproximadamente igual e ligeiramente maior que a velocidade de erosão, a possibilidade de formação dos solos profundos é eliminada, né? Então, o solo ficará pouco espesso, ou seja, mais próximo do material de origem, o que normalmente acontece nos solos mais inclinados, né? Então, nos solos mais inclinados, você tem a velocidade, o solo é formado e parte dele é transportado, né? E o solo não se forma numa velocidade que torna o solo mais profundo. Então, nós teremos solos mais rasos, né?
Então, mais uma vez, então, se eu tenho um terreno plano, então, terreno plano, a água permanece por mais tempo em contato com o material de origem. Há um menor escoamento superficial. Então, a velocidade de formação é maior do que a quantidade de água que transporta solo. Então, a tendência é o solo se aprofundar. Por outro lado, no terreno inclinado, a água infiltra, provoca transformação das rochas, mas é o seguinte, se a velocidade de transformação do solo for muito elevada, a rocha fica exposta. E se a velocidade de formação do solo, né, ocorreu um período normal, mas mesmo assim continuar ocorrendo o escoamento superficial, quando comparado com o terreno plano, esse solo vai ser mais raso, né? A rocha vai estar mais próxima da superfície aqui no terreno inclinado do que no terreno plano. Então, quando a erosão é muito pequena, devido ao seu solo relativamente praticamente plano, teremos a formação de solos rasos ou solos profundos. Então, nós já respondemos, mas vamos responder aqui de novo, né? Então, quando o relevo é plano, a tendência é formar solos profundos, porque a água permanece por mais tempo em contato com a rocha, as transformações químicas são mais intensas, são mais duradouras, a água vai se infiltrando, atingindo camadas cada vez mais profundas, atingindo rochas cada vez mais profundas, então a tendência é formar solos mais profundos. Esses solos profundos geralmente são chamados solos intemperizados, são os solos mais velhos, né? Então, normalmente, quando a erosão é muito pequena, devido a seu relevo praticamente plano, formam-se solos bastante profundos, né? Na parte, e outro aspecto importante do relevo é o seguinte, a água é transportada para a erosão. Aí o que acontece? Na parte mais... Os solos, partículas de solo são transportados pela erosão. Então, o que acontece? Na parte mais baixa e normalmente plana do terreno, acumula-se parte do material erodido das áreas superiores e as águas de infiltração e escoamento quando há drenagem livre, né? Então, as partes mais baixas do terreno, e geralmente são partes mais planas, muitas vezes se acumulam solos que são transportados de outras áreas, né? E a mesma coisa acontece com a movimentação de água proveniente das enxurradas nesse local. Então, esse local, muitas vezes, é um terreno plano, né, mas que recebeu material de uma região mais elevada. Geralmente, ele é um terreno mais fértil do que as regiões mais elevadas, né? Porque ele recebeu, materiais que venham de deslocamento de processos erosivos, né? E ali também é uma relação com a erosão e com a declividade do terreno. E com isso nós terminamos um dos fatores de formação do solo, que é o relevo, né? Nas próximas aulas vamos falar sobre a ação dos organismos vivos e do tempo na formação do solo, e aí nós finalizamos esse assunto, que é os fatores de formação do solo. Então, muito obrigado.